Graça e paz, amados irmãos, dando continuidade aos nossos estudos no Evangelho segundo Marcos. Hoje falarei sobre a segunda parte do capítulo 5, versos 21 a 43. Aqui nós vemos a segunda parte de um grupo de 4 milagres que são relatados aqui no Evangelho segundo Marcos, e 4 milagres muito marcantes e que mostram uma certa conexão entre esses episódios. 2 deles nós já vimos, e os outros 2 nós vamos refletir juntos hoje. Os primeiros 2 são quando Jesus cessa a tempestade, ele está com seus discípulos ali, o mar começa a ficar bravio, as ondas violentas, o vento muito forte, os discípulos desesperados clamam por Jesus que estava dormindo no barco, ele cessa a tempestade. Depois a cura de um endemoniado. Lá em Mateus, no episódio paralelo, falam que são 2 endemoniados. Isso não gera uma contradição, pois a impressão que nos dá é que Marcos focou em um daqueles homens. E aqui nós vemos a cura de uma mulher com hemorragia, uma hemorragia já constante há 12 anos, e a cura da filha de Jairo. E o que nós vemos nesses 4 episódios, no primeiro, são os discípulos desesperados, com medo da morte no mar por causa da tempestade, e Jesus cessa aquela tempestade, mostrando o poder dele sobre a natureza. Depois, aquele homem aflito, possuído por uma legião de demônios, e Jesus vem e liberta aquele homem, mostrando o poder que ele tinha sobre os demônios. Depois, essa mulher enferma há 12 anos, e Jesus mostra o poder dele sobre a enfermidade, já nesse primeiro dos 2 episódios que vemos nesse trecho de hoje. E depois, por fim, o poder de Jesus sobre a morte, ao reviver, ao trazer de novo à vida a filha de Jairo. Nesses 2 episódios que estamos meditando hoje, nós também vemos algumas similaridades muito interessantes, pois a mulher que sofreu do fluxo de sangue vivia com aquela dor, com aquela angústia, com aquela doença terrível há 12 anos. E o homem, um dos dirigentes da sinagoga, um homem influente, um homem que tinha um certo poder, os dirigentes da sinagoga eles tinham funções administrativas, mas também influenciavam na questão da ordem dos cultos nas sinagogas judaicas. Aquele homem vivia 12 anos, diferente daquela mulher que viveu 12 anos de angústia e tristeza, possivelmente 12 anos de alegria, com algumas dificuldades normais de quem tem filhos, mas agora sua filha, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas ela estava ali à beira da morte, e ele fica desesperado e se prostra aos pés de Jesus. E aqui nós vemos algo interessante nesses episódios que estamos meditando nesse trecho, pois vemos um homem com poder, um homem com prestígio na sociedade, um homem respeitado, religioso, vivendo com sua filha há 12 anos, e agora ela passa por essa situação terrível, e uma mulher que, por conta da sua doença, ela era considerada impura. Um dos textos adicionais, complementares que eu deixo hoje, está lá em Levítico, e você vai poder conferir que lá no texto de Levítico fala que a mulher que tivesse fluxo de sangue assim constante, em Levítico capítulo 15, a partir do versículo 25, ela era considerada impura, ela era afastada da comunidade de Israel, e aquela mulher vivia à margem já há 12 anos. Meu irmão, minha irmã, imagina 12 anos sofrendo angústias, sofrendo dores, sofrendo um afastamento da sociedade, vivendo à margem, já tinha gastado talvez todos os seus recursos, gastado tudo o que tinha, né? Ela já tinha, a Bíblia fala que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e tinha gastado tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Mas ao saber que Jesus estava ali, ela foi até ele. Então são 2 situações muito diferentes. Um homem com prestígio, possivelmente com uma vida tranquila, talvez com recursos financeiros, e agora vive um drama terrível vendo a sua filhinha de 12 anos à beira da morte. E uma mulher vivendo aos mesmos 12 anos, nesse mesmo período de tempo, uma doença terrível, com hemorragia, isolada à margem da sociedade por ser considerada impura. E agora essas 2 pessoas estão diante de Cristo, diante de Jesus, e vão até ele e rogam pela sua misericórdia, rogam pela sua intervenção maravilhosa, pedem que ele entre com providência, e Jesus cura a mulher com fluxo de sangue, e Jesus
ressuscita aquela menina. Pois logo depois da cura chegam até Jairo, o pai da menina, e falam que não encomendasse mais Jesus, pois ela estava morta. Mas Jesus o anima, e talvez até por ver o que tinha acabado de acontecer com aquela mulher com fluxo de sangue, Jairo vai com Jesus, e Jesus se fecha ali com os seus 3 discípulos mais próximos e com os pais, e ele opera aquele milagre maravilhoso. E uma outra coisa que me chama a atenção fantástica nesse episódio é que a Bíblia nos mostra que quando uma pessoa tinha, como essa mulher, fluxo de sangue, e ela tocava em alguém ou em alguma coisa, essa pessoa ou esse objeto que ela havia tocado ou uma cama que ela havia se deitado se tornava impura. E quando uma pessoa tocava num cadáver, essa pessoa que tocou no cadáver se tornava impura. Mas nesse episódio nós vemos que Jesus, o Santo de Deus, como os próprios demônios haviam reconhecido nos textos que lemos antes, Jesus, quando é tocado por aquela mulher impura, ao invés dele se tornar impura, ele cura aquela mulher. E Jesus, ao tocar naquela menina, Jesus, ao chegar ali, no versículo 41, diz que ele tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi. Ao Jesus tocar no cadáver daquela menina, ao invés dele se tornar impuro, ele trouxe a ela a vida novamente. Então esse é o Cristo que nós cremos, esse é o Cristo que nós confessamos. Isso não significa, irmãos, que isso nos dá o entendimento de que podemos entender que toda doença que nós tivermos, nós vamos orar e Deus vai curar dessa forma. Grandes homens de Deus passaram por doenças e dificuldades. Recentemente falei em nossa igreja que Atos 19:11 nos mostra que pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres extraordinários. Mas quando você vai em 1 Timóteo 5:23, esse mesmo Paulo ordena a Timóteo que não tomasse somente água, mas também um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Possivelmente Timóteo tinha uma espécie de gastrite ou úlcera. E em 2 Timóteo 4:20, esse mesmo Paulo, por intermédio de quem Deus operava milagres extraordinários, diz que deixou Trófimo doente em Mileto. Então o que houve? Será que Paulo, com o andar da caminhada, perdeu a sua fé? Deixou de crer que Deus operava milagres? Eu creio que não, e creio que é até algo terrível pensar isso, desse que foi o maior evangelista, o maior missionário da história da igreja, assim como o maior teólogo também, e um homem de fé, um homem que teve experiências profundas com Deus. Então alguns entendem que os tempos dos milagres cessaram, outros entendem, como muitos evangelistas e pregadores famosos dos nossos dias, que basta você determinar ou falar alguma coisa que aquilo tem que acontecer do jeito que você entende que tem que ser, como se Deus estivesse a nosso serviço, como se nós é que determinássemos para Deus como as coisas são, quando não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que Deus é que estabelece todas as coisas e nós devemos nos submeter a eles. Então os milagres não acabaram, nós podemos clamar a Deus que nos cure e que entre com providência hoje, mas sabendo que Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é quem tem todo o poder. Como outro texto adicional, eu vou deixar um texto segundo Reis, em que por meio do profeta Eliseu, também há a ressurreição do filho de uma mulher. E para a nossa oração, o Salmo 44, que é um salmo em que nós vemos um clamor, um lamento e um clamor a Deus, pedindo no versículo 23, desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeite para sempre. Jairo clamou a Jesus e Jesus o atendeu. Aquela mulher com fluxo de sangue foi corajosamente até Cristo e tocou nele e ela foi curada. Então que possamos, como o salmista aqui, nos apresentar diante de Deus, apresentar nossas dores, nossas lutas e crermos que Ele é poderoso para entrar com providência em nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida e sua família.